Fala galera, último vídeo a gente falou que não sabia pra onde ia pesquisar coisa pra fazer. No fim que a gente não achou nada e acabou vindo pra uma cidadinha chamada Ji-Paraná, ou Jipa. Por que que a gente veio pra cá? Falar a verdade nem a gente sabe. Tava no caminho, a gente veio, não achamos nada pra fazer aqui, mas vamos tentar descobrir algo legal. Agora é fim da tarde, temos que achar um hotel, mas a gente viu que tem vários hotéis aqui na frente. Pra quem tá curioso qual o rolê que a gente fez até agora, né? Por aqui o mapinha do que a gente viajou, desde que chegou no Acre até agora. Pra vocês terem uma ideia de que canto do Brasil a gente tá. A gente já ligou pra todos aqui na região, mais barato é esse aí na frente, tá? R$100 a diária. Falta ligar pra 2, mas não dá mais pra esperar porque eu tô precisando usar o banheiro. Aí a gente vai pra esse aqui mesmo. Ele é ajeitadinho, ó, pelo menos por fora parece ser bem ajeitado. E aqui estamos, ajeitadinho o quarto. Agora corram pro banheiro. Agora vamos jantar. Aqui do lado do hotel tem umas mesinhas, parece um lugarzinho bacaninha. Aqui é interessante, é de espetinho, eles vendem espetinho, só que ele vem acompanhado, tem com arroz, mandioca, feijão, vinagrete. Tipo, é uma janta com espetinho no lugar da carne. É interessante porque a gente viu isso bastante por aqui. Não chega a ser uma coisa incomum, assim, em São Paulo, a gente fala de São Paulo, né? Mas não é comum, aqui é bem comum, vários lugares são assim. Olha que prato bonito. Espetinho, veio vatapá. O prato custou R$13 o kit. Aí só o suco, a gente pediu 10ão a jarrinha. A gente pediu um copo só que a tia não entendeu. Vou até falar baixo pra ela não ficar chateada. Mas tá bom, suco de acerola natural, é saudável. A gente precisa de fruta. Bom galera, agora sim, outro dia vamos finalmente conhecer Ji-Paraná, ou Jipa. Essa cidade aqui, ela tem uma cara agradável, um ar agradável, povo agradável. A gente saiu ontem pra comer, gostou do clima da cidade, bem animado, né, à noite. A gente achou até com cara de cidade de clima de praia, sabe? A rua bem iluminada, bastante coisa acontecendo, assim, foi legal. Calor de praia. É. A gente tá fazendo essa viagem aqui por Rondônia, sentido Cuiabá. Cuiabá vai ser nosso próximo destino. E a gente não tá parando em cada cidadinha do caminho, porque essas cidades, elas têm uma história muito parecida, são muito parecidas. Elas são todas cidades relativamente novas e nenhuma delas teve uma época de muita riqueza, então arquitetonicamente falando, elas não têm nada que chame atenção. Não são destinos turísticos, assim como muitas atrações turísticas. Aí a gente parou nessa aqui, que é uma delas, pra vocês terem uma ideia de como é uma cidade do interior de Rondônia. E tá complicado viajar aqui sem carro também, é um outro ponto importante. A gente pergunta para as pessoas aqui, o que a gente pode fazer aqui? Aí eles falam, tem uma cachoeira que fica ali, tem um balneário que fica ali, mas tudo a gente precisa de carro para chegar, ou pagar táxi, e aí inviabiliza a viagem. Então a gente vai ter que conhecer melhor essa região uma outra vez viajando de carro. Quem tá acompanhando a gente sabe que a gente veio pra cá meio que para fazer um reconhecimento dessa região e aí ver aqui como tá viajar pelo Brasil. No Acre mesmo a gente foi, tinha muita coisa para fazer, não deu para fazer, em parte por causa da pandemia, em parte por causa da falta de planejamento nosso, né? Muita gente sugeriu ter a experiência da ayahuasca, mas era bem complicado, porque para fazer a ayahuasca você tem que ir pro lugar, ir lá, ficar um tempo, conhecer a pessoa, fazer uma dieta correta, tem todo um ritual, não dá pra só chegar numa agência e falar, eu quero tomar ayahuasca. Então a gente ainda vai acabar tendo que voltar lá pra ver esse lado do Acre mais desconhecido. E aqui a gente vai ter que voltar um dia com um carro nosso. O nosso sonho de no futuro comprar um carro, uma Kombi, uma van, um Fusca, o que for, e viajar pelo Brasil ainda existe e vai acontecer um dia. Ji-Paraná, ela é a segunda maior cidade de Rondônia. Acho que tem em torno de 150 a 200 mil habitantes. E ela surgiu, assim como muitas outras cidades nessa rota
Porto Velho, Cuiabá, por causa do telégrafo. O cara que até dá nome ao estado, Marechal Cândido Rondon, foi o responsável pela instalação do telégrafo, por ligar o telégrafo do Mato Grosso até Porto Velho, na época da construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Em partes por causa da construção da ferrovia, em parte como um plano de integração do Brasil mesmo, porque essa área aqui era muito selvagem, muito remota, então não tinha controle nenhum. E foi esse cara que desbravou, se aventurou por esses lados, ligou o telégrafo, abriu estrada, mapeou. A gente mencionou ele no outro vídeo, né? Contou a história. Aproveitar e falar um pouco dele, que ele é um dos grandes heróis aí do Brasil. Apesar de seu nome ser devidamente reconhecido, né? Um estado do Brasil leva o nome dele. Acho que toda cidade tem uma rua chamada Rondon, mas pouca gente conhece a história dele em si. Então vai ser legal mencionar aqui. Ó, calorzinho gostoso, 42 graus. Agora a gente está indo em direção ao Museu das Telecomunicações, que tem aqui, que conta um pouco da história dele e da instalação dos telégrafos. Provavelmente vai estar fechado, mas a gente vai lá ver. Ó, aqui tem uma Praça da Bíblia. Uns trechos da Bíblia aí. Segundo o Google Maps é aqui, ó. Aí tá todo zoado. A gente até pensou, né? Pô, será que acabaram com o museu? Mas aí a gente olhou, acho que deve ser aqui, ó. Tem um prédio mais bonito. Aqui tem uma pracinha agradável, sem ninguém. Até nos vídeos de Rio Branco, muita gente perguntou, não, por que não tem ninguém na cidade? A verdade é que ninguém aguenta o calor essa hora. O povo fica em casa. Depois das 5, 6 da tarde que a galera começa a sair. O museu é aqui mesmo. Mas infelizmente tá fechado. Eu até nem sei porquê, porque já tem a placa que só pode entrar com máscara. Então não fecharam por causa da pandemia. Aqui tem muito serviço público que fecha 1 da tarde. Eu até mandei mensagem para os lugares perguntando, o que tem para fazer em Rondônia e tal. Eles não respondem até a 1, vai ver que fechou. Museu das Comunicações. O Marechal Cândido Rondon nasceu no Mato Grosso e ele era filho, o pai dele era vaqueiro e a mãe era indígena. E ele nunca conheceu o pai dele morreu antes de nascer e a mãe dele morreu quando ele tinha 2 anos de idade. Aí ele foi cuidado por um tio e pelo avô materno. Até que esse tio acabou levando ele para estudar, né? Levou para o Rio de Janeiro para ele se desenvolver, né? Seguir um caminho diferente. Ele entrou na escola militar e lá ele seguiu carreira militar, fez escola militar, se formou em engenharia, matemática, ciências. E aí quando ele tinha por volta de 25 anos, se não me engano, ele participou de uma expedição liderada pelo Antônio Carneiro, um militar também, que tinha o objetivo de integrar Cuiabá com Goiás, via telégrafo. Ó. E ele aprendeu muito com esse cara, tanto na questão técnica quanto experiência no mato e também no convívio com os indígenas. A gente vem andando por aqui, ó, por essa ruazinha, umas casinhas mais simplinhas, mas um clima tão gostoso. Aí eles já voltam as casas de alvenaria, não sei se é assim se fala. Olha as criancinhas. Diz que teve um momento da jornada deles que o Antônio Carneiro acordou ele à noite e falou: ó, tá ouvindo? Ele falou: tô ouvindo os pássaros cantando. E aí o chefe falou: só que pássaros não cantam à noite. Isso quer dizer que nós estamos cercados por indígenas. Vamos, arruma tuas coisas que nós vamos vazar daqui. E aí ele até falou, né, como vazar? Nós somos soldados, a gente tem arma, a gente consegue vencer deles. E o Antônio Carneiro falou: não, nós somos os invasores aqui, eles que têm direito, então nós que temos que sair. E foi com isso que ele aprendeu o convívio, aprendeu que para conquistar o interior do Brasil ele precisava do apoio dos índios e não de inimigos, porque afinal os índios que conheciam, né, os rios, a mata, tudo. E depois dessa aventura ele seguiu essa carreira, seguiu desbravando o Brasil, se tornou um verdadeiro Indiana Jones aqui.
Posteriormente foi encarregado de passar linhas de telégrafo no Mato Grosso, até a fronteira do Paraguai, até a fronteira da Bolívia. Essa aqui até Porto Velho e depois até o Acre. Aliás, Rondônia existe por causa dele, né? Foi... Aqui ninguém sabia o que tinha aqui, ninguém tinha desbravado aqui, era terra de indígenas e só. Tem até um forte português aqui, antes, que até o Marechal Rondon que descobriu esse forte, que os portugueses foram pelo rio e construíram na fronteira com a Bolívia. Mas tirando esse curso de navegação no rio, ninguém tinha entrado aqui nesse estado. E o papel dele no contato com os povos indígenas foi fundamental, porque antigamente tinha a galera que matava os índios, né, que via os índios como inimigos, falava, não, pra gente desbravar a gente tem que matar esse cara. Tinha os outros que falavam, não, deixa os índios em paz, não vamos lá. Quem tentava contato mesmo com os índios acabava sendo só a igreja católica, que tentava evangelizar algumas tribos. Mas o Rondon assumiu para ele a responsabilidade. Ele falou, não, o Estado tem que entrar nesse papel de fazer contato entre o homem branco e os indígenas. E ele tinha o lema dele, né, que era morrer se for preciso, matar nunca. E nessa ele foi conhecendo os povos aqui, conversa com os povos, ia conhecendo os rios, mapeou toda a região. Inclusive tinha os indígenas, se não me engano, as Nhambiquaras, que eram extremamente hostis contra o homem branco. Aí conta que quando o Rondon estava passando pela região, ele levou uma flechada no peito, a flecha envenenada. Só que ele foi salvo porque a alça da arma dele de couro passava bem aqui e a flecha atingiu essa alça. E aí os índios que atacaram ele viram que ele não morreu, que ele sobreviveu e que ele não atacou de volta. Inclusive mandou a galera recolher as armas da tropa dele. Falou para um soldado, não, pega essas armas e leva de volta para o acampamento. E foi dessa forma que ele conseguiu a confiança desses índios e foi aí o primeiro homem branco a ter contato com essa galera. Ele também participou aí da criação do Serviço de Proteção ao Índio e foi o idealizador do projeto Xingu. Então, se hoje o branco e o índio conseguem conviver aí com relativa paz, embora esteja aí conflito de vez em quando, mas o índio já pode ir na cidade, você já pode ir numa aldeia visitar, foi muito graças ao trabalho do Cândido Rondon. E o Brasil tem esse território graças a esse desbravamento que ele fez. No outro vídeo a gente mencionou o Barão do Rio Branco, que foi o diplomata que garantiu vários territórios brasileiros. A gente falou do Acre, né, mas teve outro também, só com tratados, sem guerra. Então costumam dizer que o Brasil é o território que é hoje graças à caneta do Rio Branco e às botas do Marechal Rondon. Renan tá aqui procurando o caminho que a gente vai seguir, enquanto isso tem um cartaz aqui falando das queimadas. Olha, a biblioteca da cidade. Continuando a história do Rondon, toda essa habilidade dele de negociar com os índios, de proteger, né, e fazer o contato de uma forma pacífica, rendeu a ele indicação ao Prêmio Nobel da Paz. E um dos caras que recomendaram ele foi nada mais nada menos que Albert Einstein. Infelizmente ele não ganhou, teria sido o primeiro e único Nobel brasileiro, mas não rolou. Mas ele também é patrono das telecomunicações no Brasil. E olha só o Palácio Maçônico da cidade. E tem mais uma história interessante do Marechal Rondon que vale mencionar. O ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, depois que saiu da política, virou aquele exemplo de macho, alfa, super, ultra power do começo do século passado. Ele era aventureiro, caçador, foi pra África, atirou em um monte de bicho lá, matou leão, matou rinoceronte. Uma pena, né? Mas era o padrão do machão da época. E aí ele queria uma outra aventura. A África não foi o suficiente, ele falou, não, eu quero outra. Acabaram recomendando ele, bom, vai pro Brasil, né? Lá tem a selva amazônica, ninguém andou por lá, vai ser uma aventura de verdade. E ele veio e o governo indicou o Marechal Rondon para ser o guia dele na expedição. Mas aí o Marechal Rondon falou, né, ó, não vamos fazer turismo, se for explorar a Amazônia, vamos com objetivo, vamos para aprender a mapear, para conhecer lugares novos.
E lançaram uma expedição por um rio que fica aqui relativamente perto daqui, que hoje leva o nome de Rio Roosevelt, que ninguém sabia pra onde ele ia, onde chegava, nada. E lá foram os caras de barquinho, rio abaixo, até ver onde ele dava. E essa foi uma expedição bem complicada. Tinha trechos do rio que tinha cachoeira, né? A galera tinha que descer do barco, ir lá, cavocar um caminho em volta, arrastar as canoas para continuar descendo. O Roosevelt quase morreu, pegou malária, ficou mal, chegou até a falar, não, me larguem aqui, mas levaram ele. Diz que quando chegou, terminaram lá no Rio Amazonas, o cara já estava desmaiado, não andava mais. E essa expedição rendeu muito material, tanto para o Brasil, né, que o Marechal Rondon fotografava e catalogava tudo, quanto para os Estados Unidos. O Roosevelt pegou várias amostras aqui, acho que caçou animal, tudo, e levou essas informações pro famoso Museu de História Natural nos Estados Unidos. Então dizem que tá até hoje lá, ó, carcaça de tatu, essas coisas que ele pegou aí na floresta. E graças a essa expedição o Marechal Rondon ganhou fama internacional, porque o Roosevelt voltou falando muito bem dele. Segundo o Roosevelt, existia 4 grandes exploradores no mundo e o Rondon era um deles. Os outros 3 não me lembro quem era. E é isso, galera. A gente queria mostrar mais da cidade, mas é que realmente não sabemos o que mostrar aqui. É uma cidade agradável, mas não tem nada turístico. A gente parou agora ali, um menino que conhece a gente parou a gente. E aí falou que eles também não fazem muita coisa, quando eles fazem tem que pegar o carro. E aí geralmente é por umas pontes que dá pra você mergulhar em rio, em lugar pra refrescar. Lugares que a gente não vai conseguir chegar de transporte público. Mas foi legal, valeu a aventura por aqui, porque a gente viu que dá pra descer desde o Acre. Amanhã a gente já vai pra Cuiabá, de Cuiabá já tem acesso a São Paulo, a Minas, aonde for. Viemos por uma estrada relativamente boa, a maior parte dos trechos boas. Um outro trecho acidentado, mas que dá pra passar numa boa com qualquer veículo. E pensar que 100 anos atrás aqui não era nada, tinha que ver um super aventureiro pra desbravar esses lados. E é isso, galera, até Cuiabá. Ou até a viagem de Cuiabá, porque vai durar umas 24 horas. Aí se for legal a gente mostra pra vocês. Ou se for sofrido. Falou!